algo dentro de você pode estar sendo apagado e talvez você ainda não tenha percebido isso. Existe um processo silencioso que acontece dentro da alma humana. Não acontece de uma vez, não faz barulho, mas aos poucos pode ir enfraquecendo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Talvez em algum momento da sua vida você tenha sentido isso, como se algo dentro de você tivesse perdido o brilho, como se uma parte da sua essência tivesse ficado mais silenciosa, quase escondida. E a pergunta é: o que pode fazer uma pessoa perder aquilo que Deus colocou dentro dela? Nós vamos refletir sobre algo que parece no Evangelho da Transfiguração de Jesus Cristo. Mas antes de qualquer explicação teológica, existe uma verdade muito simples e muito forte escondida ali. Existe algo que transforma a nossa alma para melhor. Também existe algo que deforma quem nós somos por dentro. E existe algo que nos faz parecer cada vez mais com Deus. Pouca gente percebe isso, mas quando entendemos esse processo, começamos a enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Nós acabamos de falar de 3 movimentos que podem acontecer dentro da nossa vida espiritual: transfigurar, desfigurar e configurar. Nós vamos olhar com calma para o primeiro deles, porque existe algo que pode desfigurar profundamente a alma humana. E muitas vezes isso já acontece de forma silenciosa. Antes de continuar, imagine algo muito bonito. Quando uma pessoa é batizada, a tradição cristã ensina algo muito profundo. É como se a imagem de Cristo fosse impressa na alma, como um selo, como uma marca espiritual. Não é visível aos olhos, mas é algo real. É como se Deus colocasse dentro de cada pessoa uma espécie de traço do rosto de Cristo, uma marca do amor, uma identidade, algo que diz silenciosamente dentro da alma: você pertence a Deus. E isso é muito mais profundo do que parece, porque significa que cada pessoa carrega dentro de si uma beleza espiritual original, uma beleza que não depende da aparência, nem da idade, nem das circunstâncias da vida. Mas então, surge uma pergunta importante: se essa imagem existe dentro de nós, o que pode começar a deformar essa imagem? A primeira resposta é muito direta. Aquilo que mais desfigura a alma humana é o pecado. Mas aqui é importante entender algo com muita calma. Não estamos falando apenas de regras ou de moral. Estamos falando de algo que acontece dentro do coração. Imagine uma obra de arte muito bonita. Agora imagina que pequenas manchas começam a aparecer sobre essa obra. A pintura ainda está ali, a beleza ainda existe, mas ela começa a ficar encoberta. Algo semelhante acontece com a nossa alma. O pecado não destrói completamente a imagem de Deus em nós, mas ele começa a manchar essa imagem. Ele enfraquece a luz, ele cria sombras, ele nos afasta daquilo que fomos criados para ser. E muitas vezes isso acontece sem que a pessoa perceba. Às vezes a pessoa se acostuma com atitudes que antes o incomodavam a consciência. Se acostuma também com escolhas que lá no fundo tiram a paz do coração. E aos poucos algo vai acontecendo. A pessoa começa a sentir menos alegria interior, menos leveza, menos presença de Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque algo começou a cobrir essa presença dentro da alma. É por isso que ao longo da vida espiritual existe algo tão importante chamado de recomeço. Recomeçar, voltar, permitir que Deus restaure aquilo que foi ferido, porque a misericórdia de Deus sempre oferece essa possibilidade, sempre,
Nenhuma pessoa está completamente perdida. Nenhuma história está totalmente encerrada. Mas existe algo que poucas pessoas percebem isso. O pecado não é a única coisa que pode desfigurar a alma. Existe uma segunda realidade que pode ferir profundamente o interior de uma pessoa. E muitas vezes ela nasce das experiências difíceis da vida. Feridas emocionais, traumas, medos que ficam guardados, experiências que marcam o coração. E talvez, sem perceber, essas feridas também estejam impedindo algo muito importante de acontecer dentro de você. Algo pode transformar completamente a maneira como você vive e como você se relaciona com Deus. Existe algo que muitas pessoas carregam dentro de si, mas quase nunca conseguem explicar. Às vezes não é um erro, não é uma escolha errada, é uma ferida, uma experiência difícil que ficou guardada dentro do coração. E aqui entra a segunda realidade que pode desfigurar a alma de uma pessoa: as feridas emocionais. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da vida. Existem pessoas que amam a Deus, que desejam fazer o bem, mas dentro delas parecem sempre travar, como se existisse um peso invisível. Às vezes é uma sensação constante de culpa, às vezes é um medo, às vezes uma tristeza que aparece sem explicação. E muitas dessas emoções nascem de experiências que marcam profundamente a história de alguém. Palavras que machucam, rejeições, momentos de abandono, humilhações, perdas, e essas experiências deixam marcas, não apenas na memória, mas também no modo como a pessoa passa a enxergar a si mesma. Pouco a pouco, a pessoa começa a acreditar em coisas que não são verdadeiras, como eu não sou bom o suficiente, eu sempre vou falhar, ninguém realmente se importa comigo. E quando essas vozes se tornam frequentes dentro do coração, elas começam a abafar a verdadeira identidade da pessoa, aquela identidade que Deus colocou dentro dela. É como se a imagem de Cristo na alma continuasse ali, mas coberta por camadas e camadas de dor, medo e insegurança. Por isso, muitas pessoas vivem algo muito curioso. Elas acreditam em Deus, mas têm dificuldade de aceitar que Deus realmente as ama. Elas rezam, mas no fundo ainda carregam uma sensação de distância. E talvez você conheça esse sentimento. Talvez em algum momento da sua vida você tenha se perguntado: por que eu não consigo sentir paz como as outras pessoas sentem? A resposta muitas das vezes não está na falta de fé, está em feridas que ainda precisam ser curadas. Porque quando o coração está machucado, a pessoa começa a se proteger, ela se fecha, cria barreiras, ela aprende a sobreviver. Mas essas mesmas barreiras que protegem também podem impedir a luz de entrar completamente. E é por isso que o caminho espiritual também é um caminho de cura interior, não apenas de disciplina, mas também é permitir que Deus toque nas áreas mais profundas da nossa história, nas memórias, nas emoções, nas partes da alma que ninguém vê. E existe algo tão bonito nisso, porque quando Deus começa a curar essas feridas, algo dentro da pessoa começa a mudar. A paz volta aos poucos, a esperança volta, a alegria começa a reaparecer. Aquela imagem de Cristo que estava escondida começa novamente a aparecer. Mas ainda existe uma terceira realidade que pode influenciar profundamente a nossa alma, algo que muitas vezes as pessoas passam despercebidos por ela, mas também tem um impacto enorme na forma como nós nos tornamos quem nós somos.
Essa terceira realidade pode nos aproximar muito de Deus ou nos afastar silenciosamente daquilo que fomos chamados para ser. Quando você entende isso, talvez comece a perceber com mais clareza o que realmente está moldando a sua vida. Até aqui, falamos sobre duas coisas que podem desfigurar a alma, mas existe ainda um terceiro movimento espiritual que acontece na vida de toda pessoa. E ele é muito importante porque pode mudar completamente o rumo da nossa vida interior. Esse movimento é aquilo que podemos chamar de configuração. Essa palavra talvez não seja muito comum no seu dia a dia, mas o significado dela é muito simples. Configurar significa assumir a forma de algo, tornar-se parecido com aquilo que você contempla, com aquilo que você segue, com aquilo que você escolhe viver. Na vida humana isso acontece o tempo todo. Quando uma criança cresce convivendo com seus pais, muitas vezes as pessoas dizem algo muito curioso, como ela está cada vez mais parecida com o pai, ou ela tem a mesma forma de falar que a mãe. Isso acontece porque convivência molda a pessoa, presença transforma. Aquilo que vemos todos os dias começa pouco a pouco a formar quem nós somos. E a espiritualidade acontece exatamente da mesma forma. Quando uma pessoa começa a caminhar com Deus, rezar, refletir, a buscar uma vida mais verdadeira, algo começa a mudar dentro dela. Talvez não seja algo imediato, talvez não seja algo visível no primeiro momento, mas lentamente a pessoa começa a assumir os traços de Cristo. A forma de amar muda, a forma de reagir muda, a forma de enxergar a vida muda. E algo muito bonito começa a acontecer. Aquela imagem de Cristo que estava impressa na alma desde o início começa a se tornar cada vez mais viva, mais forte e luminosa. É como se essa alma começasse a transbordar para fora. Então, as pessoas começam a perceber algo diferente. Talvez não saibam explicar exatamente o que é no primeiro momento, mas percebem paz, percebem bondade, percebem uma presença de Deus na forma de viver daquela pessoa. E isso é exatamente o caminho que leva àquilo que o Evangelho chama de transfiguração. Mas aqui existe uma pergunta muito profunda. Se a presença de Deus pode nos transformar dessa forma, como começar esse processo dentro da vida real? Como permitir que essa transformação aconteça no meio das preocupações, das dificuldades, dos dias comuns da vida? Depois de tudo que refletimos, talvez a pergunta mais importante seja esta: como permitir que Deus transfigure a nossa vida? A resposta não está em algo complicado. Na verdade, começa com passos muito simples, mas profundamente sinceros. Primeiro, lutar contra aquilo que desfigura a alma. Reconhecer nossos erros é começar quando for preciso, não acostumar com aquilo que tira a paz do coração. Depois, permitir que Deus toque nas feridas que ficaram guardadas dentro de nós, porque muitas vezes carregamos dores que precisam apenas de uma coisa: serem colocadas diante de Deus. E por fim, existe algo essencial: aprender a permanecer na presença de Cristo. Quanto mais uma pessoa caminha com Deus, quanto mais ela reza, quanto mais ela busca viver o amor do dia a dia, mais a vida dela começa a assumir os traços do próprio Cristo. E então acontece algo muito bonito. Aquela imagem que foi colocada na alma desde o início começa a aparecer novamente, mais viva, mais forte e mais luminosa. Esse é o verdadeiro sentido da transfiguração. Não é apenas um acontecimento do Evangelho, é também um caminho para cada um de nós. Um caminho silencioso que acontece pouco a pouco, até que um dia
alguém possa olhar para a sua vida e perceber algo diferente. Talvez nem saibam explicar exatamente o que é, mas vão perceber sua paz, vão perceber a luz e talvez no fundo estejam vendo apenas uma coisa: os traços de Deus refletidos em você. Se essa oração falou com você, deixe seu gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E para eu saber que você chegou até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase: Transfiguração em Cristo. No primeiro comentário fixado, deixe um e-book para aumentar ainda mais sua fé. Até o próximo vídeo do canal. A paz do hoje.